Fala galera bonita do canal Leg Trânsito, Ronaldo Cardoso aqui de volta com você para o nosso Leg Trânsito Responde número 4. Você que está participando, semana passada, já participou aí do sorteio, ganhou um curso nosso online muito bom, o curso trazendo aí o Método Alfa. Você que ainda não participou ou que participou e não ganhou, continue tentando. Aqui ó, no Instagram, essa é a postagem, agora já vai ser o Leg Trânsito Responde 5, essa aqui, beleza? Procura essa postagem lá e deixe a sua dúvida com a hashtag LegTrânsitoResponde. Se não tiver a hashtag, não participa do sorteio, beleza? LegTrânsitoResponde, deixe a sua dúvida, ela pode ser respondida e você ainda participa aí do sorteio de um curso nosso online ou qualquer outro brinde que a gente estiver sorteando aí no dia, beleza? Bora lá então para a primeira dúvida de hoje. Quem mandou foi o SFEV, esse é o nome que está aqui, né? Se eu estiver dirigindo sem óculos e minha PPD exigir o uso do mesmo, eu perco ela? Colocou a hashtag LegTrânsitoResponde. Olha, excelente pergunta. Essa é uma infração gravíssima, gravíssima. Artigo 162, inciso 6. Deixar de usar as lentes corretivas é infração gravíssima. Portanto, você estando com a sua habilitação provisória, perde mesmo, você não vai fazer isso. A mesma regra vale para prótese auditiva ou qualquer outra prótese que a pessoa tem que usar em caso aí de um PCD, né, pessoa com deficiência, ou ainda a falta de adaptação do veículo, porque às vezes ele tem habilitação ali como PCD, mas está dirigindo um outro veículo que não é o dele, ou adaptado para ele também, infração do artigo 62, inciso 6, gravíssima, perde a provisória sim, beleza? Muito boa pergunta, bora para a dúvida número 2 agora. Quem mandou foi a Graciele2259. Ela diz o seguinte: quantas aulas de rua é necessário para fazer o exame? Olha, Graciele, a quantidade de aulas vai depender da sua condição técnica, se você está preparada para exame ou não. O número mínimo obrigatório hoje para a categoria B são 20 aulas. Esse é o mínimo obrigatório que a Resolução 68 CONTRAN obriga. Considera-se, obviamente, nesse número mínimo, uma pessoa que já tem algum domínio com o veículo, né? Porque se a pessoa não tem domínio nenhum, certamente com 20 ela não vai estar preparada. Tranquilinho? Respondido aí? Muito boa a sua pergunta. Bora para a pergunta número 3. Quem mandou foi o Matos Drica. Deve ser Drica Matos, né? O prazo para o licenciamento do veículo com final de placa 5 vence no próximo dia 31/8, aqui no Rio de Janeiro. Ainda não paguei o IPVA. Eu posso circular com o veículo, afinal ainda está licenciado com o verdinho de 2018. Obrigada, beijos, curto muito vocês. Obrigado a você, Drica. Obrigado demais pela sua pergunta, obrigado pelo carinho aí. É o seguinte, o licenciamento 2019 passa a ser exigido a partir da data conforme a tabela do seu estado. Estou vendo que Rio de Janeiro e Minas têm a mesma tabela. Veículos com final 1, 2, 3, 4 e 5, agora no mês de agosto já devem estar circulando com 2019. Se você não pagou o IPVA, o licenciamento não foi emitido, consequentemente você não pode circular correndo o risco aí de tomar uma multa e ter o veículo removido pro pátio, tá? Eu sei que tem muita gente, inclusive na internet tem muito videozinho aí sensacionalista, vídeo fake na verdade, dizendo que o veículo não pode ser apreendido, que por IPVA não sei o quê, mas veja bem, não pagou o IPVA, o veículo não licencia. E não estando licenciado, tem sim a multa, tá? A multa é gravíssima e o veículo é removido para o pátio sim. Vão colocar o seu veículo no guincho e vão remover. Não é uma apreensão, que a apreensão foi revogada, mas é a remoção para o pátio, que no final das contas vai dar o mesmo problema para você. Concorda? Obrigado, excelente pergunta. Aí, ó, e veículos com final 6, 7, 8, 9 e 0, aí a partir de setembro, 1º de setembro, começa a exigir. Beleza? Bora então para a próxima dúvida. Quem mandou foi o Cláudio Martim e ele diz o seguinte: boa noite, a minha dúvida é a distância de um carro para o outro em movimento e de quantos metros? Olha, Cláudio, em relação a bicicletas, quando a gente uma distância lateral, a gente mantém 1,5 metro. Em relação a outros veículos, o código nem menciona em metros. O código não menciona em metros, apenas diz manter distância lateral de segurança. Aí vai caber a você que está dirigindo ali entender que distância de segurança é essa. E obviamente que um agente de trânsito estiver fiscalizando, se ele entender que a distância lateral foi insegura, não foi suficiente, representou algum risco, ele pode te autuar por falta dessa distância lateral de segurança. Agora a distância, observe, eu disse isso só para você entender que a única situação
em que tem os metros ali definidos em relação à bicicleta, que é 1,5 metro. Para outros veículos não tem em metros, o código não menciona, a legislação não menciona. E a distância de segmento, aquela distância que você mantém em relação ao veículo da frente, essa não tem nem para bicicleta nem para veículo nenhum, tá? Então, a direção defensiva recomenda que essa distância seja de 2 segundos. Você pega ali uma referência, uma placa, um quebra-molas, uma árvore, qualquer coisa. A hora que o veículo da frente passar por aquela referência, você conta 2 segundos para depois, então, passar também, beleza? Essa é a distância. A legislação de trânsito não determina a distância em metros. Obrigado pela sua pergunta. Bora para a próxima dúvida aí. Márcia Saúde 123. Saúde para nós, né, Márcia? Bora lá. Colocou a hashtag bacaninha e diz o seguinte: fiz categoria A e B. Agora eu quero fazer a categoria D. Eu posso pular para a categoria D ou eu tenho que fazer a C para depois mudar para D? Excelente pergunta, Márcia. Pode sim. Da categoria B você já pode ir para D, tá bom? Desde que você tenha a categoria B há pelo menos 2 anos. E aquele 1 ano de habilitação provisória, se a sua primeira habilitação foi a de categoria B, conta para esses 2 anos aí, tá bom? Então, a aí foi até indiferente, foi irrelevante. Você disse que tirou A e B, é irrelevante para esse caso, ela não conta. Mas a categoria B, a sua B, ela tendo 2 anos, você pode ir direto para D, belezinha? Bora então para a próxima dúvida. Quem mandou agora foi o Antônio Silva 4256. Bom dia, minha dúvida é, se você está com o carro sem o pneu reserva, o STEP, pode ser infração com alguma multa? Antônio, o pneu sobressalente do veículo, a roda sobressalente, é um equipamento obrigatório. Não está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, mas está previsto na Resolução 14 de 98 do Conselho Nacional de Trânsito. Na relação lá você vai encontrar roda sobressalente. Portanto, tem que estar sim com a roda sobressalente e ela tem que estar em estado de uso. Tá? O pessoal costuma fazer muito o seguinte, eles vão trocar os pneus, pega esse mais carequinho aí, bota para sobressalente, pega o sobressalente que está novo e coloca aí. Aí já economiza um pneu, né? Não pode. Numa fiscalização, se o agente observar que o pneu não está em condições de uso, seja ele com baixa banda de rodagem, ou careca, vamos dizer assim, ou então vazio, às vezes ele furou, a pessoa não providenciou imediatamente ali para poder consertar esse sobressalente, ele está vazio, está murcho, furado, não pode. Ele tem que estar lá e tem que estar em condição de uso. Isso aí é uma infração de trânsito grave, se eu não me engano, o artigo 230, inciso 9 do Código de Trânsito Brasileiro. Procura lá, com certeza você vai encontrar, beleza? Obrigado pela sua pergunta. Bora para a próxima dúvida aí. B Braquinho que mandou agora. Mandou a hashtag só leg trânsito, hein? Vou perdoar dessa vez. Tem que ser leg trânsito, responde, não esquece não. Bom dia. Quando o motociclista para no acostamento para falar ao celular sem desmontar do veículo, ele pode ser autuado pelo agente de trânsito? Olha, esse lance do celular enquanto está conduzindo qualquer veículo é sempre complicado, né? Eu gravei até mais de um vídeo sobre isso, vou ver se eu lembro de deixar um aqui na descrição para você, que trata exatamente disso. Um condutor de um veículo, nem era uma motocicleta, era um automóvel, foi para o acostamento, imobilizou ali e atendeu o celular. Quer dizer, ele não continuou com o veículo em movimento, né? Pessoal, vou atender, então eu vou encostar aqui e vou atender. E isso foi até um desafio que eu fiz, perguntando se era infração, se não era, como é que era. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Mas o que diz é o seguinte, o atender o celular ali, ele só pode acontecer com o veículo estacionado, tá bom? Por exemplo, você imobilizou ali no semáforo, está aguardando o semáforo abrir. Isso não é um estacionamento, isso é uma imobilização circunstancial do trânsito. Você parou porque o semáforo está fechado. Você não pode mexer no celular ou atender celular naquele momento, tá? Não pode. Parou numa faixa de pedestre, então o trânsito está congestionado, você imobilizou ali, nenhuma dessas circunstâncias permite você atender ou manusear o celular. Quando você vai para o acostamento e você atende o celular, subentende que você está estacionado, correto? Porque seria uma parada se você tivesse feito isso para embarcar ou desembarcar alguém. E não estando fazendo isso, o agente que passar vai entender, bom, ele estacionou para atender o celular. Ele não vai te autuar pelo usar o celular, certo?
mas vai te autuar por estacionar no acostamento. E isso é infração de trânsito leve, salvo engano, do artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Então quer atender? Faça isso aí, estacione o veículo, mas fora da pista, fora do acostamento, fora da pista. Procure ali uma área de escape, alguma coisa fora da via para você imobilizar o seu veículo e atender. Ok? Combinado? Excelente pergunta, tá? Bora então para a próxima dúvida. Quem mandou foi a Kiliane Silva, @legtrans. Esqueceu do responde também, né, Kiliane? Vamos lá. Qual a idade certa para tirar a habilitação? Kiliane, não tem idade certa. A pessoa pode ter 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos ou mais. Não importa a idade que você tem. Não tem idade certa, tá? Existe sim os pré-requisitos lá do Código de Trânsito Brasileiro, que dentre um deles é o ser penalmente imputável. Para um cidadão brasileiro ser penalmente imputável, ele precisa pelo menos ser maior de 18 anos. Eu digo pelo menos porque não basta ser maior de 18 anos. Tem pessoas com 20, 30, 40 que não são penalmente imputáveis. São aqueles que não respondem pelos seus atos perante a legislação brasileira. O alienado mental, por exemplo, né? A pessoa que tem algum distúrbio, alguma coisa, que o impossibilite de responder, são chamados inimputáveis. Então, quando eu digo não basta ter 18 anos, é por isso. Então, quer dizer, a legislação exige que você tenha pelo menos a idade para que seja penalmente imputável. Aqui no Brasil, 18 anos. Mas a idade certa não tem. Acima dos 18, seja qual for a idade. Quer tirar a habilitação? Vai lá e tira e com certeza consegue, tá? Não tem essa de que tem 60, 70 anos não consegue não, porque eu tenho, dezenas, centenas de casos de pessoas que entraram com 70 anos. Eu lembro do seu Wilson, abraço aí pro seu Wilson, fazendo 70 anos, aniversário de 70 anos, ele foi lá na autoescola, matriculou, nunca tinha botado a mão no volante de um carro. Ele passou na legislação da segunda vez, coitado, ele fez 20 pontos da primeira vez, na segunda ele fez 21, cravado, graças a Deus foi. E na prática de direção ele nunca tinha dirigido, passou de primeira, orgulho para nós, sempre conta a história dele aí. Então não tem essa de idade não, tá? Acima dos 18, qualquer que for a idade, vai lá e tira a sua habilitação porque vale muito a pena. Obrigado pela sua pergunta, bora para a próxima dúvida. Quem mandou agora foi o Lucas Bueno, deve ser primo ou parente do Galvão Bueno, né? Que isso, tá famoso aí, Lucas. Se o condutor estiver portando a CNH digital, dispensa o porte da CNH impressa em modo físico? Cara, que pergunta fantástica, ótima, excelente essa pergunta. Olha, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece como documento de porte obrigatório a habilitação e o certificado de licenciamento anual do veículo. Entretanto, o Conselho Nacional de Trânsito publicou uma resolução, não lembro, 58 alguma coisa, 582 se eu não me engano, com uma posterior alteração, colocando então a possibilidade de você apresentar esse documento no modo digital, por aplicativo, no seu celular, tanto o licenciamento do veículo quanto a habilitação. Aí alguns especialistas questionam, mas o Código de Trânsito é a lei, ela está acima da resolução. Como é que pode uma resolução sobressair a lei e essa pessoa não ter que portar esse documento fisicamente e assim o agente não autuá-lo? Bora. Se tem alguma contestação a ser feita, que seja feita judicialmente. Porque hoje o que a regra estabelece é a que o CONTRAN colocou. E até para manter uma segurança jurídica, para não existir esse conflito, né, de normas aí entre os órgãos integrantes envolvidos em toda essa normatização de trânsito, é sim devido que o agente de trânsito, seja qual for o órgão, respeite essa resolução. Ele não vai te autuar pela falta do porte físico do documento a partir do momento que você apresente ele em aplicativo. Excelente pergunta, garotinho. Muito obrigado. Bom, então, para a próxima e última dúvida de hoje. Quem mandou foi o Mário Alves 389. Ele diz o seguinte: estava numa rodovia sem acostamento e o chão ao redor era movediço e o pneu do carro furou. Para trocar o pneu, eu poderia estacionar na pista usando da sinalização adequada, uma vez que era difícil a fixação do macaco para suspender o veículo? Tá aí outra pergunta fantástica, muito bem elaborada, com certeza vai ajudar muita gente aí. Imagine a situação que ele descreveu aqui. O veículo furou o pneu.
Então você não tem como prosseguir com o veículo. O veículo está com uma pane mecânica, né? Vamos dizer assim, tem um problema mecânico. O pneu está furado. Se você prosseguir, além de danificar o sistema de rodagem do veículo, é perigoso, porque você não pode ficar circulando com o veículo com o pneu furado, claro. Então ele imobiliza imediatamente e a pista ele não tem acostamento. Se eu entendi bem, a pergunta dele disse isso, não tem acostamento. Mas ainda que tivesse, se o acostamento, ou então a margem da pista ali não sendo o acostamento igual ele descreveu, não oferece condição para você fazer ali a troca, a substituição do pneu, você não tem outra alternativa, você vai ter que mobilizar dentro da pista. É como se o veículo tivesse apagado, parado, alguma coisa te impediu de prosseguir, isso é um motivo de força maior. Claro que nesse caso, inclusive ele colocou isso aqui na dúvida dele, vai sinalizar da maneira adequada. O que é a maneira adequada? Primeira coisa, pegar o triângulo de segurança, contar ali no mínimo 30 passos largos, que equivale aos 30 metros exigidos aí pela resolução 36 do CONTRAN, colocou o triângulo, a depender da situação, é conveniente também que você corte ali arbustos, use caixas de papelão vazia e objetos similares para estender sinalização ali nos dois sentidos da via, numa distância proporcional à velocidade máxima permitida para a via. Tipo assim, se a via permite andar a 80 por hora, 80 passos você vai espalhar a sinalização para um lado e para o outro. Assim fica bem sinalizado, você vai lá e faz a manutenção do seu veículo tranquilamente, sem problema. Isso não pode ser considerado infração de trânsito, porque você não imobilizou ali por sua vontade, e sim por um motivo de força maior. Houve uma pane no veículo e para solucionar você não tinha outra alternativa senão imobilizar o veículo dentro da pista. Excelente pergunta. Gente, obrigado aí por estar mandando as perguntas. Ó, tá aqui lá no nosso Instagram, segue lá, Leg Trânsito, vai lá no Leg Trânsito, procura essa postagem e manda a sua dúvida com a hashtag Leg Trânsito Responde. Um abraço, até o nosso próximo encontro.